This film was seen by 5 million Brazilians. The Brazilian public somehow became the co-authors of the film. Different newspapers in the world, and they realized that, there was a film breaking the barrier of the binary political system in Brazil, offering a reflection of our history. Ainda Estou Aqui mostra como o cinema brasileiro pode ter o poder de resgatar histórias. A vitória no Oscar de melhor filme internacional vai muito além do reconhecimento. Ela abre feridas, provoca reflexões e eterniza memórias que o tempo tentou apagar. Mas o que essa conquista representa para o Brasil e para o futuro do nosso cinema? E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, meio que continuidade do nosso último programa, que a gente falou e exaltou a vitória do Ainda Estou Aqui como melhor filme internacional e comentou por que não ganhou as outras. Mas hoje aqui, com o Oscar na mão, eu vou resgatar um amigo pra gente falar o que daqui pra frente o Brasil deve fazer pra esse Oscar voltar pra gente, ter um valor de verdade. Porque, acima de tudo, é muito importante a gente entender que nós estamos falando de uma indústria de cinema que já tem uma longa história e que não surgiu a partir desse Oscar do último domingo. É uma luta bonita do meu pai, né? Eu acho que da minha mãe. Diretamente do outro lado do oceano, olha só que você vê, nosso amigo que está mais em forma, né, na casa mais clássica, como vocês podem ver na imagem, meu querido mano Vebs Jr. Que saudade, que prazer ter de volta, tô aqui, mano. Eu acho que eu tô com saudade de participar de qualquer coisa. O meu próprio podcast eu não atualizo há muito tempo. Foi um ano de pequenos passos aqui na Europa e as coisas estão começando a acontecer finalmente. Pequenos passos na Europa, mas grandes passos pro cinema nacional. Porque assim, Vebs, nós ganhamos e agora a gente tem que falar o que a gente vai fazer com isso aqui. E conversando com você falou, eu acho que a gente pode começar falando sobre o resgate, né? E é um resgate que vai desde o, nem você falou, de técnica, de questões, o que eles utilizaram na produção, até de resgate da nossa cultura, né? Então eu queria, aborda pra gente, meu amigo, o que esse Oscar pode trazer pra gente, o que a gente pode resgatar, que é importante pra gente seguir em frente. Quando eu falo de resgate aqui pra nós, é engraçado que muita gente vai falar assim, vai resgatar o que do que, né? Esse é um detalhe importante, uma pergunta importante a se fazer. Mas quando a gente se fala de resgate, acho que o principal é o resgate da memória. Quando o Walter Salles comenta que a partir da Comissão da Verdade foi feita lá na gestão da Dilma e gerou o livro que o Marcelo Rubens Paiva escreveu, né? É muito latente na América Latina o celeuma que as ditaduras geraram. Você tem na Argentina aquele filme Argentina 1984 que é sobre o julgamento dos militares, né? Acredito eu que o Walter Salles sempre, embora o pessoal adora brincar, né? Falar, o milionário que é de esquerda e tal. Essa história nossa do Brasil sobre a herança pós-militar, que é um nó na garganta que nunca é engolido e nunca é vomitado, é pior pra gente, né? Porque a gente não sabe muito o que lidar com isso. E ainda mais no mundo polarizado que a gente vive, começa-se a galera a fazer uma relativização das coisas. E quem lê o livro para entender os meandros do porquê o pai, né, do Marcelo Rubens Paiva trocava essas cartas do Chile, é uma coisa muito ligada ao nosso, como eu posso dizer, ao nosso lado acolhedor, né? Uma empatia nossa. A ditadura no Brasil ela foi muito burra, porque ela socava uma galera a esmo, assim, e perguntava, a gente quer saber cadê o Arquimedes, que andou falando umas coisas aí. Então, é esse nível de loucura que a gente tinha, cara, né? E hoje a gente tem uma galera que só porque abraçou aí vamos dizer, um negacionismo da existência e do quanto isso foi prejudicial pra gente, essa turma começa a relativizar tudo porque os seus ídolos relativizam tudo. Então eles viram reverberadores de uma grande mentira, até mesmo de uma postura nada humana, assim. O filme ele trabalha no vácuo. Por que eu falo que ele trabalha no vácuo?
porque tem o espectro esquerdo e o espectro direito que a gente tá cansado de falar e de vivenciar todos os dias da nossa vida. E ele atingiu os dois. Ele agradou os espectros, mas assim, ó, tá a pessoa no centro e ela é mais alinhada à direita. Só que ela gostou do filme também. Mas ela não tem o cerne dela até o filme, entende? Ela não entende o que aconteceu, por que ela gostou. Por causa que tem o vácuo aqui que diz totalmente o contrário pra ela, e ela não consegue enxergar a linha que leva ela até o espectro dela ter entendido por que ela gostou do filme, sendo que tudo que dizem pra ela no entorno é que não é aquilo, que não é o correto, que é aquela chuva de questões que a gente sempre coloca quando vai falar de pós-verdade. E o resgate nesse ponto do Ainda Estou Aqui é importante pra ajudar a entender essa galera, porque ela vai utilizando a arte, no caminho da arte, caminho do cinema, pra chegar nesse pessoal, e aí eles fazerem um caminho inverso. A arte consegue atingir pontos que o entorno não permite que ela veja. O Brasil é um país muito grande. Muito, muito, muito grande. É maior que, né, continente, se a gente for ver. Muita gente, por exemplo, do interior, não sentiu na pele o que o militarismo trouxe. Eu acho muito engraçado, por exemplo, às vezes a Nicole tá dando uma bronca no pai dela, falou, você tá aqui no interior do Paraná, você não sentiu o mesmo que um cara da capital de São Paulo sentiu. E a gente tá falando toda hora de resgate e a gente não explicou isso. Por que resgate? Exemplo claro. O Ainda Estou Aqui é um filme sobre os desaparecidos da ditadura. E para que você conheça quem é o Rubens Paiva, o filme ele te joga no meio do cotidiano de uma família muito boa gente. O Rubens Paiva era do Partido Trabalhista Brasileiro e ele tinha ali uma preocupação de proteger os indefesos, né? O Marcelo Rubens Paiva ele sempre comenta, meu pai era muito empático com as pessoas e não queria ver ninguém sofrendo. Sim, e só um apontamento rápido, Vebs, o Partido Trabalhista Brasileiro é o PTB. E o PTB não foi... ele deixou de existir há pouco tempo. Ele não era conhecido por ser um partido de esquerda, assim, né? Não era. Tem esse trabalhista, né? Inclusive tá no texto do roteiro. E aí quando você pega o cotidiano dessa família, que é sempre gravada com câmera Super 8... reavaliado com fotos, né? Coisa que ninguém mais tem, a foto, o papel, vai lá, vem ver a foto aqui. Isso é resgate de memória. Quando a gente fala que você não pode deixar algo morrer, você está resgatando a memória daquilo. O documentário, ele existe para que ele seja um resgate de memória. Acredito que Ainda Estou Aqui, ele tem um grande serviço sobre o resgate da memória desse homem que foi uma vítima no meio do efeito colateral da burrice que foi derrubei aqui também, é feito até não da burrice militar aqui. Porque de fato, cara, você começa a ler os livros da Luísa Buarque, você vê que os militares no Brasil, eles estavam tão preocupados em erradicar todo mundo que fosse diferente, coisa que talvez nas gestões passadas de anos atrás que a gente viveu não conseguiu, por causa da era da informação e de internet. Era bem complicado. E a gente tem na Comissão da Verdade, né, embora muita gente fale, não, só vagabundo sofreu. Não, cara, muita gente sofreu, criança sofreu, e essa galera tinha métodos de tortura absurdos, assim. Recentemente eu li nos sites aí que o médico da ditadura que entrou na cela e viu o corpo do Rubens Paiva roxo de ponta a ponta, que ele falou que nunca viu ninguém apanhar daquele jeito, e a única coisa que ele ouviu quando encostou o ouvido na boca do cara, eu sou o Rubens Paiva. Que provavelmente acho que o Rubens Paiva sabia que estava irreconhecível depois da tortura que ele sofreu. E essa é uma coisa bem interessante que o filme tem, né? Porque a presença do Rubens Paiva pelo Selton Mello, ela é quebrada um gelo, óbvio, é a magia do cinema em criar essas criaturas simpáticas, mas um pai de família daquele, com uma família daquele tamanho, e tem um carisma que tem, e a gente vê até hoje como os filhos têm um orgulho de ter sido filhos dele, não é igual a outras pessoas que se dizem filósofos que nem fala com a filha, né? Tem um puta de um fantasma familiar de brigas internas. Não, isso daí era uma família coesa que, né? Essa é comum, você vê, geralmente quem fala de... tem essas famílias grandes, assim, pô, o próprio Pelé, né? Tem filha que ele não assumiu, tem filho que não falava com ele quando ele morreu, assim. É diferente no caso do Rubens ali, todos os filhos estão de acordo com toda a abordagem do filme, tem orgulho do pai. E é isso que eu espero depois dos anos tão difíceis que a gente está
vivendo hoje é que a gente possa novamente redescobrir o país que a gente quer ser. O Marcelo Rubens Paiva falou que ele queria ver mais do Selton Mello porque olhava o Selton Mello e via o pai dele. Então, assim... Então, não sabia dessa, olha aí. Pô, eu vi pouco do meu pai e eu consegui sentir a presença do meu pai no Selton. E eu acho que isso vem muito também do mérito do Walter de colocar ele como um personagem central, como um personagem que é dono, entre aspas, assim, daquele núcleo familiar, mas não dono no sentido de ser possessivo, mas um dono de ser referência. E simplesmente surrupiar essa referência. E o buraco fica até o final do filme. E isso é muito importante. Uma das profissões dentro do cinema é a preparador de elenco, né? E o mais famoso é a Fátima Toledo. E eu acredito que o Valtinho deve trabalhar com preparadores de elenco que deem esse trabalho, assim, o tempo inteiro, de qual nuance de atuação tem que fazer e tal. Você vê muito a Fernanda Torres falando que ela tinha que internalizar uma catarse o tempo inteiro. É um trabalho bonito dela, né? Ela sempre prestes a explodir, mas não pode porque tem os filhos ali e tal. Cara, isso é bonito demais. Talvez um dos pontos tão belos do filme que Hollywood não entende. Hollywood gosta de ator apontando. Cara, tem uma frase do personagem do Robert Downey Jr. no Trovão Tropical, quando ele começa a dar bronca. Lembra do Dustin Hoffman? Fez um retardado, ganhou? Não ganhou. Lembra do Champagne? Fez um retardado, ganhou? Não ganhou. E o outro cara, ele ganhou. Que é a hora que tem uma piada, né? Inclusive, Trovão Tropical, que foi um filme severamente boicotado por Hollywood, porque o Ben Stiller, quando ator dirigiu, era pra criticar o modus operandi Hollywood, né? E hoje todo mundo louva ele produzindo Ruptura. Que é um primor de condução, assim, né? Mas trazendo de volta pra Ainda Estou Aqui, você comentou sobre a questão técnica que, além de ser questão de usar o Super 8, também é questão que eu falo muito do você assistir aquilo e você sentir que tá assistindo algo dos anos 70 de verdade. Primeiro, eles captaram com película, foi revelado lá na França, as películas e tudo mais. Assim, boa parte do custo do filme tá nesse negócio de captar com película e revelar lá na França. Bom, recentemente tem rodado alguns filmes dele aí, da Criterion, né? Criterion, que é ele falando os filmes favoritos da vida dele. Você vê que o cara é um... Fala, esse filme vi tantas vezes. Aí na lista dele tem Soy Cuba, tem Estranhos do Paraíso do Jarmusch, Vivenders. Pô, veja um diretor fodão que não fala... esse lado cinéfilo dele, assim, né, cara? E eu acho que é um dos diretores que tem me impressionado com a sua filmografia há um bom tempo. Terra Estrangeira, que é um que ele fez com a Fernanda Torres, eu sou apaixonado, que é sobre uma coisa que eu tô vivendo hoje, de viver na Europa, sair do Brasil, sentir o peso disso. Aí depois veio o Central do Brasil, depois teve o Diário de Motocicleta, que eu sou muito fã, onde ele também podia cair pro lado direito e esquerda, né? Ele foi pegar um road movie com Che Guevara, sem tomar partido. Aí depois tem o Linha de Passe, que é um filme magnífico, talvez o meu filme favorito dele, não sei. A Corvelone tem 3 filhos, um quer ser jogador, um quer ser pastor e o outro acho que é motoboy. Então você vê como ele tem uma proximidade com o povo. Cara, eu não vi, eu tenho que ver esse filme. Linha de Passe, talvez, sei lá, top 3 melhores filmes que ele fez. Se eu não contar os filmes americanos, né? Aquele que ele fez com o Peter Coyote lá. Ou o remake do japonês Darkwater lá, que foi ele que dirigiu também, né? Então, ele sabe, né, dar essa estofo pro filme e um acabamento estético bonito, né? Sim, só complementando, ele foi revelar na França não por preciosismo, mas porque no Brasil não tinha mais estúdio pra revelar o filme que ele gravou. Acabou. Todos os laboratórios, Labocine fechou. E revelar cinema é uma coisa complicada. Querido Walter, a gente não tem muito o que falar quando a gente percebe que um brasileiro é capaz de se superar numa arte que até então me parece que só americano ganhava. E o resgate importante que você ajuda a gente também a fazer é deixando seu like e participando com a gente, porque através do seu like, da sua curtida e da sua inscrição, do seu comentário, a gente consegue refinar o nosso conteúdo e trazer mais pautas que vão ser mais incisivas para as questões do dia a dia, e a gente não tem que se preocupar em fazer regates na nossa cultura, e sim valorizar a cultura que a gente tem de uma forma mais certeira, atingindo mais pessoas e trazendo mais argumentos até para você nos seus questionamentos diários para levar adiante a palavra do nosso cinema sem precisar
se preocupar tanto com o resgate. E aí tem toda essa questão que envolve, né, que a gente falou, a todos os espectros de quem simplesmente existe, que é você ter referência de um Oscar, assim, você não entende muito de cinema, você não entende muito, talvez, da história que o filme tá contando, mas você, desde quando se conhece por gente, sabe o melhor filme vai ganhar um Oscar, isso é enraizado na gente. E eu queria trazer agora pra gente discutir qual que é o peso dessa mística do Oscar, porque, lógico, pra gente que acompanha mais, é muito importante, é uma marca referencial, só que a gente sabe que pra fazer isso ele teve que ceder muita coisa pro mercado americano, fazer uma campanha gigantesca com lobby, contou com uma mega colaboração da Sony, e teve estratégia e tudo mais. A Fernanda Torres falou que ela tá 6 meses fora de casa, e que ela não quer homenagem, não quer saber de ninguém, ela só quer chegar em casa e dormir, porque ela tá em 6 meses em campanha. E se for olhar, ó, a gente tá... Aqui, ó, 7 de março. Eu assisti esse filme no meio de outubro, novembro, dezembro, janeiro... Eu tipo, meio que assisti... E ela já tava em campanha, então é mais de 6 meses que ela tá rodando o mundo, saca? Pra quem não sabe, quando a gente fala, o Oscar não é bem premiar o melhor filme, é premiar a melhor campanha, melhor lobby... É isso, quando o seu filme tá em processo de festivais, você entra num site que é tipo um Facebook, cria o perfil do teu filme e inscreve, e esse Facebook vai te mandando notificações de festivais que abriram inscrições, aí você vai se inscrevendo em todos esses festivais. Na medida que ele vai para ser aprovado, se ele é aprovado, ele vai numa competição ou só exibição. E à medida que o filme ganha prêmio, você vai pegando aqueles louros e colando no começo do filme. Seleção Oficial Cannes, Berlim, Veneza, e isso vai dando... E a Industocki já tem vários desses, inclusive prêmios, né? Ganhou o melhor roteiro. Já teve muita coisa que a Industocki ganhou antes de chegar aqui. Então, antes de chegar aqui. Então, assim, mas isso consolidou para gerar essa mística do Oscar. E a partir dessa mística do Oscar, o que você sente que isso pesa não só na indústria, mas como sociedade pra gente? Nessa mística, o Brasil agora tem um Oscar. O que eu faço com esse Oscar? Eu acho que o Oscar ele é um ponto de partida, não de chegada, né? Em que sentido eu digo isso? Porque o cinema do Brasil, ele sempre oscilou muito. Né? Por exemplo, você vai pegar o cinema novo, ele era muito bom. Aí quando rolou o problema em 64 com a renúncia do Django, a galera ficou meio perdida. Começou um pouquinho depois de cinema marginal paulista, e em 68, AI-5, pronto, fechou as portas do Congresso, vão perseguir os subversivos, e aí o cinema deu uma caída. Ele começou a crescer escondido na pornochanchada. Boa parte dos filmes da pornochanchada, inclusive do Reichenbach, que é o meu mentor, era um filme que era uma comédia erótica. A pornochanchada é uma comédia erótica. E no texto dos personagens ele socava ali as mensagens maoístas, anarquistas e tal. Quando a ditadura foi dada como fim, teve uma tentativa, que era a Embrafilme. Essa Embrafilme ela foi afundar quando Collor afundou o país. E ele transformou o Ministério da Cultura numa secretaria. Aí você vai ter a verdadeira retomada do cinema, não com quatrilho, como a Globo gosta de vender. Você vai ter a retomada do cinema com o Carlão Reichenbach fazendo Alma Corsário, o André Klotzer fazendo Louco por Cinema, Perfume de Gardenia do Guilherme de Almeida Prado. São filmes que fizeram com dinheiro, por exemplo, o Carlão ele fez o Alma Corsária com uma bolsa cultural Rubens Bals. Eu não lembro se é na Bélgica ou foi na Holanda. Aí essa grana veio e ele fez o filme. Aí 1 ano, 2 anos depois, Carlota Joaquina, Quatrilho chegaram, aí Quatrilho ganha até a indicação. Então o cinema assim, a hora que ele começa a estar crescendo, ele toma uma rasteira, o cinema brasileiro. Embora isso nunca atrapalhou ele de ser reconhecido em outros países, porque, olha que interessante, a gente tá falando do Oscar, porque o Oscar, ele é um prêmio de cinema americano, e o cinema americano, ele detém boa parte do sistema exibidor no mundo inteiro. Então, qualquer país que eu for hoje, se assiste mais cinema americano do que o filme daquele país que eu for hoje. Essa coisa da gente imaginar que tem um número X de votantes de Hollywood e esse número X, poucos vão ver filmes estrangeiros porque eles não querem ler legenda, é uma coisa meio bizarra de se pensar, né? Mas aí esses poucos que votaram, curtiram mais, Eu Ainda Estou Aqui, que é um filme que concorreram bem honesto. Esse ponto eu acho que é muito relevante pra gente, assim, porque é importante e não é ao mesmo tempo, né? Porque, assim, é importante a gente
assim, colocar que, poxa, a gente ganhou um Oscar e não é importante porque, poxa, os caras não se dão nem o mérito de assistir o filme, saca? Talvez Ainda Estou Aqui não tivesse ganhado internacional se não tivesse sido indicado ao principal, porque a gente não nem veio colocar aquela desgraça da Emília Pérez como o melhor filme. Foi Tempestade Perfeita. E a gente tem que aproveitar essa Tempestade Perfeita, porque não foi um planejamento. Como você disse, vários rasteiros aconteceram. Agora a gente tem a referência aqui, ó. Isso aqui, ó. O Brasil produziu um Oscar. Esse Oscar tá na mão da gente. Esse legado a gente vai ter que trazer agora a conversa, reflexões, assim. Só que ao mesmo tempo eu acho que não pode destruir o pouco de estrutura que tem. Tem problemas na estrutura? Claro que tem. Sempre tem. A gente tem aqui. Só que a gente, tipo, ruir tudo e falar, não, a partir de agora eu vou fazer assim, não. Aliás, recentemente, o influencer Jurandir andou fazendo uns filmes exposed e tal, uns vídeos dele lá de exposed, e tem uma hora que ele bate o martelo de que tem que ser feito o filme que o povo quer. Eu fico pensando, cara, a gente tá num nicho menor de exemplo, quando a gente fala de Star Wars, que é quando o fandom começa a reclamar do que ele quer. Aí foi feita uma obra do jeito que ele quer, que é um escorrego sem precedentes, que é a Ascensão Skywalker. O que ele estava pedindo ali, não, tem que fazer o que o povo quer, não que um cara, um filme que 40 pessoas dizem, calma aí, você tem que chegar num Jurandir desse e falar assim, Jurandir, vem cá comigo, vamos no festival de cinema que tem, vem na Mostra Internacional de Curtas, vem ver a pluralidade de olhares que tem e narrativas, para você dizer que tem que contar filme que o povo quer. E o autor onde fica nisso? Todo mundo que vai estudar cinema sai dos 4 anos de faculdade, ou digo a menos, cursinho técnico de 1 ano, de meses. O cara sai desse cursinho técnico sonhando em fazer o filme dele, não em fazendo um filme dos outros. Não dá para eu pensar nisso. O cinema, ele deveria ter esse ar de autoria. Porque eu já tenho Hollywood fazendo o que o povo procura. Eu já tenho um algoritmo rodando e funcionando e Hollywood circundando o algoritmo para fazer filmes do que o algoritmo quer. Mas e a história que eu tenho que contar? Onde fica nessa parada? O Jurandir fez toda uma pesquisa para, olha, as fragilidades da Ancine, das leis de incentivo. Mas faltou, sabe o que pro Jurandir? Uma coisa que eu fiz e eu comecei a entender. Sentar e escrever um projeto. Mandar um projeto desse. Ler o projeto. Analisar, às vezes, que uma Globo Filmes tem um time de pessoas que estudam, ficam ali vendo qual vírgula que muda nas leis de incentivo do projeto de filme, de cinema, da lei do audiovisual. Se eu sou um Zé Mané, um Zé Ruela, que vou tentar escrever meu filme de briga de gangue no ABC e vou competir com mais uma comédia do Leandro Hassum, eu vou perder. E os projetos, quando o júri aprova, o júri recebe um projeto e não está escrito lá comédia com Leandro Hassum. Não dá, você tem que pôr um pseudônimo para não ter dizer que é preferência. Então, tem nome falso, nome projeto falso, para o júri sentar e ler. Por exemplo, Rodrigo Aragão, um dos maiores diretores que a gente tem no Brasil, que faz cinema de gênero, de horror. Que muita gente vai ver e vai falar, é trash. Que um Jurandir da vida vai assistir e vai falar, pô, isso é trash, não tem público para isso. Mas tem. Falta envelopagem pro rolê, assim, porque, assim, a grana vem curta pra quem produz cinema, vem curta. Só que o brasileiro é tão, vou colocar assim, versátil, que com aquela grana curta, ele consegue fazer produto muito bom. Um exemplo disso, que eu vou dar, eu acho que você não viu porque você já tinha ido pra Europa, é o Malu. Eu vi o Malu na mostra, história praticamente autobiográfica, assim, da mãe dele, ele contando. E é um filmaço que tá sendo citado em vários festivais, que é lembrado, tipo, o grande filme brasileiro de 2024. Todo mundo fala do Malu. E é um filme extremamente pequeno, cara. Não é um filme que eu vou dizer assim, eu acho que ele foi filmado todo numa casa, assim. E tem no máximo uma rua de praia, assim. E, cara, é um filme excelente. Só que você não vai ver a projeção de um Malu do mesmo jeito que você vê a projeção do filme do Leandro Hassum. Talvez um legado que esse Oscar pode trazer, e tá em cima dessa campanha que eu acabei de citar, gigantesca, que a Ainda Estou Aqui fez, é como vender os filmes, entendeu? Porque com orçamento curto produz coisa legal.
E com essa coisa legal, a gente tem que saber envelopar legal também. Não é que a gente não sabe, a gente até sabe, só que a gente não sabe fazer com pouco dinheiro, porque é impossível você fazer isso com pouco dinheiro, entende? É verdade. Então, assim, Chegou no ponto. o Ainda Estou Aqui, ele chegou longe, ele não tem dinheiro de Ancine, mas, tipo, tem 300 pessoas que souberam envelopar um filme barato, considerado os concorrentes dele, principalmente no melhor filme, porque é galera da indústria, é galera do dinheiro, é galera convivência, entendeu? Pô, o Walter Salles tá nesse rolê desde, no mínimo... Ele já perdeu um Oscar, já soube da dor de perder um Oscar. Ele já tá calejado. A gente tá falando de lobby, a Sony, que é a parceira dele hoje no Ainda Estou Aqui, já era lá, junto com a Columbia, com o Central do Brasil. E ela entendeu como funciona a parada. A máquina andou, evoluiu, funcionou, né? Então, e essa máquina a gente tem que andar também pra nossa indústria. Logicamente, mais incentivo cultural, a gente ter um pouco de educação no sentido de educar as pessoas, assim. Educar, ver o próprio cinema, é isso, concordo. Mas... E ver que ele é plural. Sim. Mostra de Cinema de Tiradentes. Programação gratuita. Você quer incentivar o seu cinema nacional? Dá uma olhadinha. Eu acho que eu morei em Santos. E lá tinha o Curta Santos e tinha o Santos Film Festival. Pô, 2 festivais na cidade de Santos pra você ir lá e prestigiar. Minas tem 3 festivais. Tiradentes, que é totalmente focado em revelar os novos nomes do cinema que vão acontecer e causar. BH, que é mais mercadológico, e Ouro Preto, que é Resgate de Memória. É um festival forjado para resgate de memória do cinema nacional. Sempre homenageia atores que estão esquecidos, traz de volta. Eu, sei lá, pediria que o brasileiro desse um voto de confiança e lesse antes, né, dos filmes que ele quer ver, para ele ver que o cinema brasileiro hoje é plural, tem horror, tem romance, tem fantasia, tem até sci-fi. É que essa coisa de subir, tomar rasteira toda hora, quebra um pouco o cinema brasileiro. E a gente tá prestes a tomar uma próxima rasteira, mesmo com o Oscar ganhado, dependendo da próxima gestão, a presidência que vai subir. Principalmente mostrar que isso move a economia, né? Porque você vê que coisa. Isso o Jurandir fez muito bem no vídeo dele. O Jurandir, ele lembra muito bem que cinema não é feito com Lei Rouanet. Cinema tem a lei do audiovisual, tem as outras leis, né, os fundos, né, monetários recolhidos pela Ancine e tal. Então tem muita gente que até hoje você vai falar de cinema nacional, mão nas tetas da Lei Rouanet. Como assim Lei Rouanet? Cinema não é feito com Lei Rouanet. Porque alguém reverbera lá em cima e tem os menores aqui na base da pirâmide reverberando as groselhas e mentiras que muita gente lá de cima fala. Você fazer uma Hollywood aqui, você tá fazendo digamos assim, um racismo estrutural, porque não é fácil pro cara sair lá do Acre e bater no Sudeste pra gravar um filme, entendeu? A geografia é diferente, a abordagem é totalmente diferente, essa pessoa só vai receber esse dinheiro da mão do governo. Nenhuma empresa vai bater lá no Acre lá e vai dar uma grana pro cara fazer o filme. Então, assim, é saber atuar e saber construir, na verdade, a cultura nesses locais, assim. No meio disso tudo tem o combate de informação, mas acho que isso é um papo pra outro. Mas que não adianta, cara. Eu acho que caminha por isso. Segurar nesse Oscar aqui. Eu quero acreditar que ele vai abrir novas chances. Eu tô aqui na Europa porque a minha vida de professor de cinema no Brasil morreu porque a sala de cinema começou a reduzir. Com o Oscar, a gente começa a ver de novo essa tentativa de levantar nos estudos, nas escolas e faculdades, cursinhos técnicos, né, de pessoas preocupadas em ter o cinema como sua fonte de renda e como profissão, né? Então, quero acreditar nisso. É o que vai fazer acontecer. Sim. Mano Vebs, muito obrigado por estar aqui. Do outro lado do oceano, né? E nessa casa clássica, é uma arquitetura totalmente europeia, assim, né? Os móveis de madeira, um espetáculo. A dona da casa aqui, que a gente alugou, é uma senhorinha muito gente boa. Ela é maltesa, né? Estou em Malta. Feliz da vida que, embora eu esteja aqui, depois de alguns tempos aí, com pequenos trabalhos, finalmente estou aqui trabalhando com cinema na área.
no mercado de cinema para um filme norte-americano / britânico, do mesmo diretor de Pânico na Neve, olha aí. Eu de assistente de diretor lá, vamos torcer para as coisas acontecerem. Brigadão por ter participado aqui. Nada, prazer. E brigadão pela colaboração sempre e tamo junto, mano. Rock and roll, meu querido. Enfim, galera, eu acho que a grande lição que fica de tudo isso é que a gente tem que seguir um legado que já existe, envelopar melhor nossas obras e valorizar, de fato, uma produção nacional, uma indústria nacional que já existe e que está, vamos dizer assim, um pouco desorganizada, mas que ainda consegue, no meio de toda essa confusão, gerar muito valor de qualidade, valor original e valor autêntico perante dores como sociedade, que é o que a gente tem que levar adiante mesmo. Diferente, por exemplo, do cinema americano, que fica levando crise para todo lado e a gente tem que arcar e assistir as crises, como o Vebs bem disse. Mas, como dissemos aqui, a gente tem que também exaltar Ainda Estou Aqui e toda essa conquista que nós estamos saboreando e devemos saborear por muito, muito tempo nesse ponto referencial e se agarrar. Curta, compartilhe, favorito, se inscreva e até o próximo analisador.